Muito bem, estamos de volta com o nosso Instituto Teológico Batista, nessas considerações mais resumidas aqui para vocês que nos acompanham através da internet, seja do YouTube ou do Facebook. É um prazer falar ao teu coração mais uma vez. Estamos avançando em nossos estudos sobre a bibliologia. E como já me referi, a nossa intenção é dar uma repassada em todas as doutrinas, chamamos doutrinas centrais da fé cristã, e dentro da teologia sistemática, começando com a bibliologia. E na vez passada, nós já anunciamos aqui para vocês o que é que nós vamos estar considerando dentro da bibliologia, né? Que é a inspiração, autoridade, inerrância, preservação, ensino e pregação, e a nossa responsabilidade diante deste conhecimento. E na vez passada nós aprendemos aqui sobre a revelação do Senhor. Deus se revela basicamente de duas maneiras. A revelação natural de Deus, nós chamamos de revelação natural, ou a revelação geral de Deus através de tudo que Ele criou. E de uma maneira muito especial, o ser humano. Nós somos a suprema criação de Deus e Ele diz de nós aquilo que Ele não disse de nada, nem de ninguém, nenhuma da sua criação. Que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Então, o ser humano, olharmos uns para os outros, os seres humanos, de maneira geral, deveriam reconhecer que existe um Criador. Nós nos identificamos com o Senhor de uma maneira especial na nossa Constituição, pela capacidade de raciocínio, pela razão, né? Então, Deus se mostra ao ser humano de uma maneira especial, ou de uma maneira geral, especial também, na mente humana. É aqui na mente que Deus, Ele, através do trabalho da consciência, né? O ser humano é feito de memória, de consciência, capacidade de pensar, e a consciência nos acusa, e é isso que Deus coloca lá, né? Acusa os pecadores de modo que permaneçam condenados diante de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15. Então nós aprendemos que Deus se revela através de tudo que Ele criou. Chamamos isso de revelação geral. E a revelação mais que especial de Deus, né? A revelação especial do Senhor, Ele se revela ou se revelou no passado, através de atos diretos, como nós já lembramos aqui da vez passada, diretamente com Adão ou com Moisés, né, falando diretamente com esses homens, Adão sendo o primeiro homem, e também se revelou no passado através de sonhos e visões, algo que hoje ele não o faz mais. E muitos segmentos religiosos pensam que Deus ainda se revela através de sonhos e visões hoje, mas isso não é verdade. Então poderíamos em outra oportunidade estar considerando esses pormenores quanto à revelação de Deus, né? Deus se revela hoje, por meio do seu Filho, na sua palavra, na Bíblia Sagrada, que é a revelação especial do Senhor. Deus se revela de maneira geral através de tudo que Ele criou e de uma maneira especial através dos escritos da Bíblia Sagrada, deste livro aqui tão maravilhoso que é as Escrituras Sagradas. Então, dando continuidade hoje a essas considerações de maneira particular, falando ainda de revelação, vamos pensar hoje sobre inspiração, né? A maneira, o método que Deus utilizou
para nos dar, nos trazer essa revelação especial. E Ele o fez, já consideramos aqui, já lembramos aqui, que Ele o fez através de 40 homens, né? Homens que foram chamados homens santos. Nós vamos relembrar aqui essa passagem hoje. Homens santos foram chamados por Deus para escrever aquilo que Ele, Deus, na sua soberana vontade, determinou, né? Então vamos pensar hoje sobre inspiração. Deus, por meio de seu Espírito, inspirou cada palavra escrita pelos seus autores humanos, né? Como já me referi, em cada um dos 66 livros. A Bíblia, ela é composta assim. Mais na frente vamos estar trazendo aqui considerações sobre o cânon, né? O cânon é a lista sagrada dos livros dos hebreus, obviamente. Deus entregou a eles, a esses livros, e somente eles. São 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica e uma porção em aramaico, e o Novo Testamento escrito na língua grega, não é? Como já me referi um pouco mais na frente, em outras aulas nós vamos estar trazendo aqui um pouco mais de considerações sobre isso. Então, em cada um dos 66 livros da Bíblia, seus autores humanos, não é? Deus usou os autores humanos para soprar. A palavra inspirar tem esse significado, né? Deus soprou a eles, né? Os inspirou para que escrevessem esses 66 livros, né? Obviamente pensando nos documentos originais. A Bíblia, como eu já me referi, foi escrita em hebraico, aramaico e grego, e nos escritos originais, certamente, cada palavra, nós chamamos isso de inspiração verbal, né? Nos escritos originais, Deus assim o fez. Só uma palavra que hoje nós não temos os originais, né? O primeiro, o que se tem são cópias, né? Várias cópias espalhadas aí pelo mundo inteiro. E sobre isso depois a gente pode trazer algumas informações sobre essas cópias, né? Que datam do segundo, terceiro século, né? Mas depois a gente traz aqui para vocês essas considerações, né? Então o Senhor usa a personalidade individual, isso aqui é muito importante, né? O Senhor usa a personalidade individual, a linguagem, o estilo e o contexto histórico de cada escritor para produzir escritos com a autoridade divina. Então Deus não roubou a personalidade deles. Quem faz isso é o diabo, né? Que rouba a personalidade das pessoas quando as possui, né? Deus não fez isso. Ele dirigiu os escritores humanos, preservando cada uma das suas características individuais, seja a linguagem, o estilo, o contexto onde eles estavam, né? De cada escritor, para produzir as escrituras sagradas. Então é nisso que se encaixa o termo empregado por Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, famoso versículo. Toda a escritura é inspirada por Deus, é soprada por Deus, foi soprada pelo Senhor, pelo seu Santo Espírito, e é útil para tudo, né? Então, esse é o termo empregado por Paulo lá na passagem famosa de 2 Timóteo 3,16, né? A palavra lá é teophinestos, né? Essa palavra grega, por si só, transmite a ideia do sopro de Deus nas Escrituras por meio dos escritores bíblicos. Os reais processos de inspiração foram muitos e diversos. Deus usou uma diversidade nesse processo, né? Moisés, por exemplo, escreveu o Pentateuco sob a supervisão direta
de Deus. Até separei essa passagem de Êxodo, capítulo 34 e versículo 27, que diz o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança contigo e com Israel. Que privilégio, né, deste homem, Moisés, a ouvir diretamente de Deus a sua revelação, né? Então Moisés escreveu o Pentateuco sob a supervisão direta de Deus. Davi também escreveu muitos salmos que foram incorporados à Bíblia. Davi, um homem segundo o coração de Deus, muito inteligente, escreveu muitos salmos, e Deus pegou estes salmos e você vai colocar estes salmos que você escreveu, certamente iluminado, né, pelo Espírito do Senhor. Ele o fez, e certamente não foram todos. Davi escreveu aproximadamente 70, um pouco mais de 70 salmos, são 150, né? E Deus usou estes salmos para estar completando as escrituras sagradas, né? Incluindo nas escrituras sagradas. Então Davi escreveu muitos salmos que foram ali incorporados, como também aconteceu com Salomão de Provérbios, né? No caso do livro de Provérbios. Mateus e João escreveram seus evangelhos tendo como base as suas experiências pessoais com Cristo. O apóstolo João, por exemplo, recebeu uma visão do Senhor ressurreto quando estava exilado na ilha de Patmos e foi instruído a escrever às 7 igrejas o que lhe fora contado e também o que vira. Estamos vendo aqui essa diversidade, né, neste processo que Deus usou, e foram muitos, né, diversos processos de inspiração que Deus usou na composição das Escrituras Sagradas. Apocalipse capítulo 1, eu queria também recordar esse texto aqui, capítulo 9, versículo 11, depois vocês checam aí na sua casa com calma. Então, capítulo 1, versículo 9, diz assim a palavra de Deus, capítulo 1, versículo 9: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. E aqui ele escreve as 7 igrejas. Então, mais um módulo, né, dentro deste processo que Deus compôs as Escrituras Sagradas, né? Então ele foi instruído a escrever numa visão, né, sonhos e visões. João teve aqui, né? O apóstolo Pedro também define muito bem o processo de inspiração em 2 Pedro capítulo 1, no contexto do seu próprio e iminente martírio. Ele fala da necessidade da igreja de se apegar com firmeza à verdade revelada. 2 Pedro capítulo 1, versículo 12 e 14, Pedro diz lá que ele estava já próximo, né, ele sabendo disto, próximo de ir ao encontro do Senhor, né? Então Pedro ainda descreve o processo da composição, né, de composição, em 2 Pedro capítulo 1, famosa passagem que eu queria relembrar também aqui para vocês rapidamente, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 20, que diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Que palavras reveladoras e esclarecedoras, não é? Então Pedro descreve o processo de composição aqui nesta passagem, né? E poderíamos falar muito aqui disto, né? Nenhuma profecia
da Escritura provém de particular elucidação ou de elucidação humana, né? Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, óbvio. Entretanto, Deus falou a nós na composição das Escrituras através de homens santos que falaram, como diz o texto aqui, falaram da parte de Deus. A Bíblia tem uma composição a duas mãos, né? Uma divina e uma humana. Obviamente que a divina é quem conduz, é da mente de Deus que vem a composição das Escrituras e, claro, não poderia ser diferente. Jesus afirmou a inspiração verbal, e a inspiração verbal é cada palavra, né? E plenária. A inspiração verbal é cada palavra e a inspiração plenária diz respeito ao conteúdo. Quando as palavras se juntam, vão obviamente formar uma composição, né? Uma definição do que se quer transmitir. Então, os assuntos, as palavras e os assuntos, né? As ideias que estão contidas nas Escrituras Sagradas são também inspiradas, verbal e plenária. A palavra e os livros, como um todo, são inspirados ou foram soprados pelo Senhor. Né? Como já foi afirmado acima, cada palavra e todas as palavras das Escrituras, obviamente formando os livros, são inspirados por Deus. Cristo citou muitos dos livros do Antigo Testamento várias vezes, Marcos capítulo 10, capítulo 12, vários outros trechos também, né? Ele fez questão de fazer essa afirmação, né? Dando validade àquilo que foi escrito no Antigo Testamento e claro, por extensão, ao Novo Testamento. E ele também ainda afirma em Mateus capítulo 17, também famosa passagem, Mateus capítulo 5, aliás, versículo 17 e versículo 18, Cristo diz lá que nenhuma letra, por menor que fosse, nem um i, nem um tio, diz lá o nosso Senhor em Mateus capítulo 5, que nenhuma letra, por menor que fosse, ou mesmo um pequeno traço, como o tio, né, que pudesse diferenciar uma letra de outra, passaria das Escrituras até que tudo se cumprisse. Deus é detalhista, né? E nada se cumprirá, nenhuma folha cai se não for com a ordem e a soberana, pela ordem e soberana vontade de Deus, ainda mais a sua revelação. Então é isso, em pouco tempo eu queria estar aqui, a minha intenção nesse tempo é de avançar aqui, trazer a você essas informações sobre a maneira, o processo como as Escrituras foram compostas. Espero de coração que você tenha gravado no coração a palavra do Senhor. Vamos dar seguimento. Na semana que vem vamos gravar outro trecho falando agora da autoridade das Escrituras. Muito interessante esse assunto, porque não é só interessante absorver o conhecimento, mas tornar a prática. E para tornar prática nós temos que reconhecer que as Escrituras, porque é o próprio Deus que chancela, né? Reconhecer que é verdade e transportar para a nossa vida. Fique com Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.